Em 1983, o mundo vivia um dos capítulos mais sombrios da história. Hoje a realidade não é muito diferente. As autoridades ucranianas acabam de confirmar a chegada de 335 mísseis Javelin, armas de precisão desenvolvidas especialmente para Kiev. Governos ocidentais aceleraram a entrega, e as primeiras remessas devem desembarcar em solo ucraniano em apenas 6 semanas. Enquanto isso, a guerra não dá trégua. Um ataque devastador deixou 19 mortos e dezenas de feridos, números que infelizmente só tendem a aumentar. Hospitais, sedes de organizações internacionais e até a redação de uma emissora de rádio foram alvos. O ministro da Defesa russo classificou o bombardeio como bem-sucedido, mas a comunidade internacional reagiu com indignação. A Casa Branca e outros líderes globais condenaram a violência contra civis. No fronte, a Força Aérea Russa intensificou os ataques com bombas planadoras em regiões como Liman, Severodonetsk e Sumy. Especialistas alertam: onde há concentração de tropas, um avanço iminente é quase certo. E não é só no ar que a Rússia avança. Drones marítimos, verdadeiras armas autônomas, já causaram danos graves a embarcações ucranianas de reconhecimento. Em resposta, as forças de Kiev não ficaram paradas. Um ataque com mísseis Neptune atingiu um navio russo no Mar Negro, forçando-o a recuar. Enquanto isso, a pressão para recrutar soldados na Rússia não para. Muitos são coagidos, até com ameaças criminais, a assinar contratos. O resultado? Famílias destroçadas. Em Chita, uma mãe enterrou o filho morto em combate e 2 dias depois, sucumbiu ao luto e a doenças crônicas. Seu outro filho não resistiu ao choque e também faleceu. A guerra não escolhe vítimas, e a Rússia também chora seus mortos. Mas o dia mais trágico começou com um ataque massivo a Kiev. Mísseis balísticos, drones kamikaze e foguetes de cruzeiro transformaram a capital em um cenário de horror. 19 civis perderam a vida, entre eles 4 crianças. Outros 38 ficaram feridos, 10 deles menores de idade. O prefeito da cidade confirmou que 10 pessoas ainda estão desaparecidas. Mais de 20 bairros foram atingidos, incluindo Darnitsky, Dniprovsky e Olozivsky. Em um prédio no distrito de Darnitsky, um bloco inteiro desabou, e equipes de resgate lutam para salvar quem ainda pode estar sob os escombros. Cerca de 500 socorristas e 112 veículos trabalham sem parar para conter o caos. As imagens são chocantes. Uma jovem em estado de choque é retirada dos destroços logo após a explosão. Fotógrafos como Konstantin e Vlad Liberov registraram o desespero. Pessoas presas sob os escombros gritando por ajuda. Ao amanhecer, a dimensão da tragédia ficou clara: casas inteiras reduzidas a pó. As primeiras vítimas confirmadas foram 3, incluindo uma criança. Com o passar das horas, o número subiu para 12, depois 14, sempre com crianças entre os mortos. O mais novo tinha apenas 2 anos. Vizinhos se reuniram em volta do prédio destruído, na esperança de que alguém ainda pudesse ser resgatado com vida. Mas a realidade é cruel. A contagem final registrou 19 mortos, 4 deles crianças. O ataque também atingiu a missão da União Europeia na Ucrânia e a redação da Rádio Liberty. Janelas foram estilhaçadas, equipamentos danificados e um centro de negócios que abrigava a redação da Ukrainska Pravda sofreu sérios estragos. Felizmente não houve vítimas ali. Já o consulado britânico foi tão afetado que precisará ficar fechado por tempo indeterminado. Uma empresa de logística também foi alvejada, deixando 3 funcionários feridos. O presidente Volodymyr Zelensky divulgou um vídeo pedindo que o mundo reaja, especialmente Hungria e China. Esta é uma resposta clara a todos que ainda falam em cessar-fogo e diplomacia vazia, afirmou. As imagens aéreas mostram a destruição em toda a sua brutalidade. Enquanto isso, o Ministério da Defesa russo comemorou o sucesso da operação, alegando ter atingido alvos militares. O Kremlin, por sua vez, repetiu o discurso de sempre: a operação especial continua, mas os fatos desmentem a narrativa. Como um prédio residencial, um escritório ou um centro empresarial podem ser considerados infraestrutura militar, tentativas de justificar o injustificável não faltam. Um blogueiro militar letão, por exemplo, sugeriu que perto do local do ataque funcionava uma fábrica de drones. Mas a realidade é outra. O endereço citado pertence a uma pequena empresa de aluguel de escritórios, sem qualquer relação com produção bélica. E mesmo que fosse verdade, bombardear o centro de uma capital viola todas as leis da guerra. Não há desculpa para atacar civis. A violência não se limitou a Kiev. Na noite de 28 de agosto, uma fábrica em Berdyshil foi alvo de mísseis russos. Segundo um deputado local, 2 projéteis atingiram o local,
causando danos significativos às instalações. Ainda não se sabe a extensão exata da destruição, mas o impacto é devastador. A empresa que investiu milhões para treinar funcionários e preparar a produção, já havia sido atacada 3 vezes nos últimos 6 meses. Agora, mais uma vez, o trabalho de meses foi reduzido a escombros. A guerra não dá sinais de trégua. Cada dia traz novas tragédias, novas vidas perdidas, novas famílias destruídas. Mas a resistência ucraniana não vacila, e é por isso que sua voz precisa ser ouvida. Compartilhe este relato, deixe seu apoio nos comentários e, acima de tudo, assine o canal. Sua participação faz diferença, não só para nós, mas para os algoritmos que ajudam a espalhar a verdade. Não deixe que essas histórias sejam esquecidas. A luta continua, e o mundo precisa saber. Em escombros. Os drones Jirkin, 3 usados no ataque a Nikopol, não eram apenas máquinas de guerra, eram um quebra-cabeça de peças ocidentais. Um motor PBS TJ-40G2, fabricado na República Tcheca. Um sistema de controle C4 com componentes chineses. E, para completar, uma bomba de combustível Bosch 0,580, idênticas usadas em carros civis. A Rússia não está apenas destruindo a Ucrânia, está usando tecnologia roubada do mundo livre para fazê-lo. E o resultado? 160 mil pessoas sem energia em 29 localidades, casas danificadas, trens paralisados, vidas interrompidas. A infraestrutura ferroviária de Vinnytsia foi alvejada com precisão cirúrgica. Trens desviados, rotas alteradas, passageiros presos em estações enquanto locomotivas de reserva os resgatavam. Em Kazatin, uma cidade-chave da rede ferroviária do sudoeste, explosões e incêndios transformaram a noite em caos. Um trem civil foi atingido, felizmente sem vítimas, mas o recado estava dado: nenhum alvo é seguro, nem mesmo aqueles que mantêm o país em movimento. Enquanto isso, em Washington, o enviado especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Kurt Volker, não mediu palavras. Esses ataques não são contra alvos militares. São contra apartamentos, escolas, hospitais. São crimes de guerra que sabotam qualquer chance de paz. Mas as palavras, por mais duras que sejam, não param mísseis. O que para é ação, e ela finalmente chegou. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a venda de 3.350 mísseis JAS para a Ucrânia, um pacote de $825 milhões que inclui não apenas as armas, mas sistemas de navegação resistentes a interferências, treinamento, logística e manutenção. Esses mísseis, projetados para serem lançados de aeronaves como o F-16, o F-15 ou o B-1B, têm alcance de 400 a 500 quilômetros e precisão de 10 metros. Podem destruir bunkers, centros de comando, depósitos de munição, tudo o que a Rússia usa para sustentar sua máquina de guerra. E o melhor, foram desenvolvidos especificamente para esta guerra. Um projeto que começou anos atrás e agora chega ao fronte, pronto para mudar o jogo. Mas a Rússia não espera. Enquanto os JAS ainda não chegam, os drones continuam caindo, e seus destroços não escolhem alvos. Em Gelendzhik, a apenas 10 quilômetros da residência de Putin, um incêndio florestal de 32 mil metros quadrados foi provocado pela queda de um Geran-2. 23 bombeiros lutaram contra as chamas, evacuando uma base de veraneio. Coincidência? Talvez. Mas é a segunda vez em menos de um ano que drones ucranianos ameaçam os refúgios do ditador. Primeiro foi Sochi, agora Gelendzhik. A mensagem é clara: nenhum lugar está fora de alcance. Enquanto isso, na Rússia, o Estado tenta controlar não apenas as fronteiras, mas também o que seus cidadãos veem. Sites bloqueados, redes sociais censuradas, a verdade distorcida. Mas você não precisa aceitar isso. Com uma VPN, você recupera o direito de acessar informações livres, de se conectar com o mundo, de decidir por si mesmo o que é verdade. E ao apoiar este canal, seja com um like, um compartilhamento ou uma contribuição financeira, você ajuda a garantir que essas histórias não sejam silenciadas. A guerra não acabou. A resistência não recua. E cada voz que se levanta faz diferença. Não vire as costas agora. O mundo precisa saber, e você pode ser parte dessa mudança. Isso não é apenas um dado estatístico, é a prova de que a resistência não se curva, mesmo diante de um sistema que insiste em esconder a verdade. Cada ataque bem-sucedido, cada instalação paralisada, cada recorde de produção quebrado é um lembrete. A guerra não se vence apenas com tanques e mísseis, mas com inteligência, estratégia e a coragem de quem se recusa a aceitar a opressão como destino. Eles tentam minimizar os danos, falam em compensações e ajustes, mas os números não mentem.
Quando 17% da capacidade de refino do país é tirada de operação, quando fábricas centenárias, que deveriam ser protegidas a todo custo, viram alvos, quando trens param, cidades ficam sem combustível e a economia desacelera a ponto de não cumprir nem as metas mais modestas, fica claro, o preço da guerra está sendo pago por quem menos pode arcar com ele. Não são os generais em bunkers blindados que sentem a escassez, nem os burocratas que repetem discursos otimistas enquanto os dados mostram outra realidade. São as pessoas comuns que veem o preço da gasolina disparar, os salários perderem valor e o futuro se tornar cada vez mais incerto. Mas aqui está a ironia. Quanto mais eles tentam controlar a narrativa, mais ela escapa. Cada drone que sobrevoa refinarias, cada imagem de satélite que registra incêndios, cada relato de moradores que desmente as versões oficiais é uma fissura no muro da propaganda. E essas fissuras estão se alargando. Quando analistas independentes, não os porta-vozes do regime, apontam que o crescimento econômico pode ficar abaixo de 1%. Quando bancos centrais admitem que a política monetária dura está estrangulando a economia, quando até mesmo os investimentos, supostamente impulsionados pelo Estado, começam a minguar, algo está mudando. Não é apenas uma crise passageira. É o colapso de uma ilusão. Eles contam com o silêncio, com a resignação, com a ideia de que as pessoas vão aceitar qualquer explicação desde que seja repetida com força suficiente. Mas a história já mostrou que nenhum império, nenhum sistema opressor, resiste à combinação de pressão externa e verdade interna. Cada refinaria atingida é um golpe na máquina de guerra. Cada trem parado é um lembrete de que a infraestrutura que sustenta a agressão é frágil. Cada dado econômico que desmente as promessas oficiais é uma prova de que o rei está nu. O que acontece agora depende de nós. Depende de quem escolhe compartilhar essas informações, de quem se recusa a normalizar o absurdo, de quem entende que a liberdade não é um privilégio, mas um direito inegociável. Não é preciso ser um estrategista para ver o que está em jogo, ou aceitamos viver em um mundo onde a mentira é a moeda corrente, ou lutamos para que a verdade prevaleça. E a verdade, hoje, é que a resistência está vencendo. Não porque tenha mais armas, mas porque tem mais coragem. O futuro não está escrito. Mas uma coisa é certa, ele pertence a quem não desiste. E você sim, você faz parte dessa equação. Cada vez que escolhe não desviar o olhar, cada vez que decide questionar em vez de aceitar, cada vez que usa sua voz para amplificar o que tentam silenciar, você está do lado certo da história. Não espere que alguém faça isso por você. O momento é agora. A escolha é sua. E o mundo está assistindo. Não são números. São vidas. E cada decimal a menos na economia, cada ponto percentual que despenca, é um sinal de que o jogo está sendo jogado com cartas marcadas, não pela força dos fatos, mas pela manipulação dos poderosos. Eles falam em estabilidade enquanto escondem a recessão debaixo do tapete. Reduzem a taxa de juros como se fosse um gesto de misericórdia, mas o que realmente fazem é encher os bolsos de quem já tem demais. A inflação volta disfarçada de sazonalidade, mas todos sabemos, é só questão de tempo até que ela volte a corroer o salário do trabalhador, o sonho do pequeno empresário, a esperança de quem acorda cedo para construir algo. Enquanto isso, os mesmos que deveriam proteger o povo negociam petróleo barato nas costas da guerra, como se o sangue derramado nas ruas de Kiev fosse apenas mais uma linha no balanço financeiro. E quando um herói, sim, um herói, como o comandante Mader, um ucraniano de origem húngara que luta pela liberdade do seu país, é proibido de entrar na Europa. O que isso diz sobre nós? Diz que alguns preferem ajoelhar-se diante do dinheiro russo do que erguer a voz pela justiça. Diz que enquanto crianças morrem sob os escombros, há quem ainda tenha coragem de apontar o dedo para quem as defende. Mas a história não perdoa covardes. Nem os que fecham os olhos, nem os que vendem a alma por um barril de petróleo. A Europa assiste, mas não age. Permite que um homem como Orbán, um parasita que se alimenta da fraqueza alheia, dite as regras como se fosse dono do continente. Ele negocia, chantageia, faz jogo duplo, e ainda assim é tratado como um líder. Enquanto isso, drones russos mapeiam rotas de suprimentos militares, espiões infiltram-se nas sombras, e a guerra já chegou às nossas portas. Mas em vez de unir forças, preferimos fingir que o perigo está longe. Até quando? O comandante Mader não precisa de permissão para ser livre. Se a Hungria o rejeita, a Ucrânia o acolhe. Se Orbán vira as costas para a coragem, o mundo deve virar as costas para ele. E que fique claro, não são apenas palavras. Cada sanção ignorada, cada compromisso adiado, cada minuto de complacência é um convite para que a escuridão avance. A eleição húngara está chegando.
E se a justiça neste mundo, será o povo, não os corruptos, quem decidirá o futuro. A Rússia não brinca. Ela age. E enquanto a Europa hesita, enquanto alguns ainda acreditam que podem comprar paz com concessões, a verdade se impõe. Não há neutralidade nesta guerra. Ou você está do lado da liberdade ou está do lado dos tiranos. Não há meio termo. Não há desculpas. O momento de escolher é agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Fatos que os analistas de plantão insistem em distorcer. A verdade é clara. A situação no fronte não se estabilizou. Ela apenas expôs a fragilidade de quem apostou todas as fichas em uma vitória fácil. Os ucranianos resistiram em Pokrovsk, contiveram o avanço russo em Dobropilia, e agora os mesmos especialistas que previam a queda de Kharkiv em semanas se calam. Porque a realidade não perdoa, a Rússia não conquistou nada. Nem Sumi, nem Kharkiv, nem o tão propagandeado colapso ucraniano. E o mais irônico? Quando os fatos desmentem as previsões catastróficas, todos fingem que nunca disseram nada. Isso não é apenas uma questão de orgulho ferido, é uma lição estratégica. A máquina de guerra russa não corresponde ao discurso de seus generais. Suas ambições são maiores que suas capacidades, e quem ignora essa discrepância paga o preço em sangue e território. Em 2022, a Rússia controlava mais terras do que hoje. Em 2023, prometeram tomar Bakhmut em dias, levou meses, e a um custo insustentável. Agora, repetem o mesmo erro em Pokrovsk, enquanto seus drones e mísseis martelam posições sem resultados decisivos. A história não se repete, mas os erros, sim. E não se enganem, cada ataque falhado, cada ofensiva frustrada é um sinal. Não de fraqueza ucraniana, mas de exaustão russa. Os dados não mentem. Nos últimos 2 meses, mais de 700 drones e mísseis russos foram lançados contra o eixo Pokrovsk-Dobropilia. Outros 800 atingiram Lima e o norte de Donetsk. E o que conquistaram? Nada além de escombros e cadáveres. A mesma tática de sempre, bombardear até não restar pedra sobre pedra, na esperança de que o inimigo desista. Mas a Ucrânia não desiste. E cada vez que a Rússia aposta nessa estratégia, perde mais do que território, perde tempo, recursos e a última gota de credibilidade que lhe restava. E então ao mar. O ataque ao navio de reconhecimento ucraniano no Danúbio não foi um acaso e foi uma resposta desesperada. Durante meses a Ucrânia humilhou a frota do Mar Negro, afundando navios, destruindo bases e mostrando ao mundo que a superioridade naval russa era um mito. E o que Moscou fez? Nada. Até agora. Porque, ao que parece, só quando encurralada a Rússia prende, e mesmo assim tarde demais. Usar drones navais contra alvos ucranianos não é inovação, é imitação. E imitação barata, diga-se. Mas o fato de terem recorrido a isso agora prova uma coisa: a Rússia está perdendo a guerra de ideias. Não tem mais estratégia, só táticas de desespero. O que isso significa para o futuro? Significa que a linha de frente pode até parecer estática, mas por baixo da superfície a pressão aumenta. A Ucrânia não pode se dar ao luxo de baixar a guarda, porque a Rússia não pode se dar ao luxo de parar. Cada dia sem avanço é uma derrota para Putin. Cada drone abatido, cada míssil desviado, é uma vitória silenciosa que enfraquece o regime. E enquanto o Ocidente ainda debate se deve ou não enviar mais armas, a Ucrânia já mostrou que não precisa de caridade, precisa de ferramentas para terminar o trabalho. A guerra não será vencida por quem grita mais alto, mas por quem resiste mais tempo. E a resistência ucraniana já provou que tempo está do seu lado. A Rússia pode continuar jogando seus soldados e drones contra a linha de frente, mas cada ataque fracassado é um prego no caixão de suas ambições. O mundo precisa entender, não se trata de quem tem mais tanques, mas de quem tem mais vontade. E a vontade ucraniana não se quebra, ela se multiplica. O momento é crítico, mas não é de desespero, é de clareza. A Rússia está encurralada, sua economia sangra, seu exército se esgota. E enquanto ela tenta desesperadamente virar o jogo, a Ucrânia avança, não só no campo de batalha, mas na construção de um futuro que não será ditado por tiranos. A escolha é simples: ficar do lado certo da história, ou ser lembrado como cúmplice de um império em colapso. Não há neutralidade. Não há meio termo. Há apenas a verdade, e ela está vencendo. A guerra não se vence apenas com armas, mas com inteligência, e a Ucrânia já provou isso. Enquanto a Rússia se debate em sua própria incompetência, Kiev transforma cada ameaça em oportunidade. Os drones marítimos não são apenas um desafio, são um alerta. Um alerta de que a inovação ucraniana está sempre um passo à frente, mesmo quando o inimigo tenta copiar suas táticas.
E se Moscou acredita que pode compensar sua fragilidade tecnológica com desespero, está redondamente enganada. Seu arsenal é obsoleto, sua estratégia é falha, e seu único trunfo, a brutalidade, está se esgotando. Os navios russos, anti-símbolos de poder, hoje são alvos fáceis. Cada ataque bem-sucedido dos drones ucranianos não é apenas uma baixa no inimigo, é uma prova de que a superioridade não está no tamanho da frota, mas na capacidade de adaptar-se. E enquanto a Rússia se agarra a projetos fracassados, como os navios do projeto 20.380, a Ucrânia demonstra que a verdadeira força está na agilidade. Esses navios, que deveriam ser a espinha dorsal da marinha russa, tornaram-se presas fáceis, e cada um deles afundado ou danificado é mais um prego no caixão de um império que se recusa a aceitar sua decadência. Mas a podridão não está apenas nos mares. Ela corrói as entranhas da Rússia, onde o recrutamento se transforma em uma máquina de exploração. Jovens são coagidos a assinar contratos sob ameaças, famílias são enganadas, e os que caem na armadilha descobrem tarde demais que não há glória, apenas abandono. O caso do adolescente de Chelyabinsk não é exceção, é a regra. A polícia que deveria proteger vira cúmplice de um sistema que trata seus cidadãos como carne de canhão. E quando a morte chega, o Estado vira as costas. Não há honra em enviar um pai de família para a guerra e deixar sua viúva e 10 filhos à própria sorte. Não há patriotismo em prometer apoio e entregar apenas burocracia e indiferença. A história de Yana, mãe de 10 crianças, não é apenas uma tragédia, é um crime. Um crime cometido por um regime que usa os mais vulneráveis como moeda de troca. Enquanto os burocratas de Tambov se escondem atrás de desculpas, uma mulher luta para alimentar seus filhos, para vestir seus pequenos, para dar-lhes um futuro que o Estado lhes roubou. E o mais cruel? Ela não é a única. Por toda a Rússia, famílias são destruídas em nome de uma guerra que não é delas. Homens são enviados para morrer, e suas viúvas são esquecidas porque, no fim das contas, o Kremlin não se importa com vidas. Só se importa com controle. E quando a dor se torna insuportável, quando a raiva supera o medo, as pessoas começam a questionar. Como a família de Machin, que enterrou seu filho pela 3ª vez em um mês. Um jovem que serviu foi ferido, voltou para casa, e mesmo assim foi convencido a retornar ao fronte. Porque na Rússia de Putin, não há escolha. Há apenas a ilusão de que a lealdade será recompensada. Mas a realidade é outra. Não há recompensa para os mortos. Não há justiça para os esquecidos. Há apenas o silêncio cúmplice de um sistema que devora seus próprios filhos. A Ucrânia, por outro lado, não luta apenas por seu território. Luta por um futuro onde as famílias não precisam escolher entre a fome e a guerra. Onde os jovens não são forçados a assinar contratos sob coação. Onde as viúvas não são abandonadas à própria sorte. E enquanto a Rússia afunda em sua própria corrupção e crueldade, Kiev avança não apenas com armas, mas com valores. Valores que a história já provou serem mais fortes do que qualquer tanque, mais duradouros do que qualquer império. O mundo assiste. E a pergunta que fica é: de que lado você quer estar quando os livros de história forem escritos? Do lado daqueles que escolheram a liberdade, ou daqueles que preferiram o silêncio diante da opressão? A resposta não pode esperar. Porque enquanto a Rússia se desfaz, a Ucrânia constrói. E o futuro pertence aos que têm coragem de lutar por ele. Não são apenas números em um relatório militar. São famílias inteiras desfeitas, sonhos enterrados junto com corpos que nunca deveriam ter sido sacrificados. A história de Machin, de sua mãe Olga e de seu irmão não é um caso isolado. É o padrão. É o que acontece quando uma máquina de guerra devora seus próprios filhos e cospe seus ossos de volta para as mães, viúvas e órfãos que ficam para contar a tragédia. E não se engane, essa não é uma guerra que poupa ninguém. Não importa se você acredita nas mentiras do Kremlin, se repete slogans patrióticos ou se fecha os olhos para a realidade, a morte não escolhe lados. Ela vem para o soldado no fronte, para a mãe que chora no cemitério, para o irmão que não suporta a dor e cai ao lado do túmulo. 3 vidas ceifadas em semanas, 3 gerações de uma mesma família apagadas pelo mesmo erro. Acreditar que essa guerra tinha algo a oferecer além de luto. A Rússia não está lutando por glória. Está lutando com carne humana, e a carne humana se esgota. Cada soldado que cai é um trabalhador a menos, um pai a menos, um futuro a menos. Cada família destruída é uma comunidade enfraquecida, uma economia mais frágil, um país mais pobre em tudo, exceto em dor. Enquanto isso, os que apoiam essa máquina de morte se queixam da falta de rostos russos nas ruas, da presença de migrantes, da decadência do que um dia chamaram de grande nação. Mas não percebem a ironia cruel. São eles mesmos que estão acelerando esse colapso. Cada voto a favor da guerra, cada aplauso aos generais,
Cada silêncio cúmplice é um prego no caixão da Rússia que dizem amar. E para os que ainda insistem em defender essa loucura, há uma verdade que não pode ser ignorada: a Rússia está perdendo. Não apenas no campo de batalha, mas em tudo. Sua economia definha sob sanções que não vão embora. Seu prestígio internacional é uma sombra do que já foi. Seu povo envelhece e morre enquanto os jovens fogem ou são enviados para morrer. E cada míssil lançado, cada cidade bombardeada, cada vida ucraniana destruída é também um golpe contra o futuro da própria Rússia. Porque uma nação que se alimenta de ódio e violência não constrói nada, apenas enterra seus filhos em valas comuns e chama isso de vitória. Então, se você ainda tem dúvidas, pergunte a si mesmo: vale a pena? Vale a pena trocar sua vida, a vida dos seus, o futuro do seu país por uma guerra que já está perdida antes mesmo de começar? A escolha é sua. Mas lembre-se, a história não perdoa os cúmplices. E quando as páginas forem escritas, não haverá desculpas para quem escolheu o lado errado.